Tricolores de toda a terra voltando para mais um Resenha Express, com bastante notícias de Fluminense. Tem notícias aí importantes sobre o jogo Fluminense e União Espanhola. Tem o Renato falando abertamente, fazendo críticas abertamente ao Canóbio. Tudo aqui no Resenha Express para vocês, que está começando agora. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, o Resenha Express chegando aqui com vocês para trocar uma ideia, falar de Fluminense e aquela história que a gente sempre fala com vocês. Sei que é chato, mas é importante que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é muito importante, que esse conteúdo é legal, faz o YouTube distribuir mais o nosso conteúdo, tá, galera? E assim, a gente trouxe no vídeo anterior a opinião do Oscar Roberto Godoy, árbitro FIFA, excelente árbitro, falando sobre o puxão na camisa do Arias que resultou no pênalti que o árbitro não marcou. Pois bem, por incrível que pareça, tem ex-árbitros que acham que não foi pênalti. E não só isso, ex-comentaristas dizendo que não foi pênalti. E a gente vai colocar aqui na tela para vocês um desses casos exóticos, que é o Paulo César de Oliveira, que costuma ser um árbitro com opiniões interessantes, contundentes. Não sei qual foi o malabarismo retórico que ele fez para para dizer que o lance não foi pênalti. Vamos ouvir aí o que disse o Paulo César de Oliveira. Vou ter que colocar a tarde de direito autoritário, acho que isso aí tá na TV Globo, tá, galera? TV Globo é complicada. Vamos ver qual foi a desculpa do Paulo César de Oliveira. Eu acho que não é pênalti. Eu acho que tem debate, eu acho que tem uma mão do Lucas Halter. Mas de acordo com a regra, é falta quando o jogador segura, tem impacto, que é claro no adversário. Para mim tem uma ação... Ele não faz o... né? Para mim tem uma ação do Lucas Halter, tá segurando a camisa. Essa jogada, obviamente, a gente tem que analisar em velocidade normal, sempre, né? Porque em câmera lenta tudo se torna muito pênalti, mas para mim tem uma ação que é do Lucas Halter, que está tendo referência, que está segurando a camisa do Arias, mas para mim ele não puxa, ele não agarra, ele não tem impacto, e aí tem a queda do Arias. Você acha que ele se joga? O Arias para mim se joga. E se joga. Então você tem que chegar num acordo com o Felipe. O Felipe achou pênalti claro. Mas meu modo de pensar é pênalti claro. Eu achei pênalti claro. Ele vem com essa mão aqui, ele puxa o Arias com essa mão aqui. Eu não acho suficiente. Agora, se o Arias deixou jogar, tudo bem. É o que ele tem que fazer de fato. Ele tem que deixar jogar. Então, peraí. Mas o PC acha que não foi pênalti, o Eric... Eu acho até grosseiro, assim. Um lance grosseiro. Eric acha que foi, Felipe acha que foi, Aline acha que não foi. Eu tenho dúvida se foi suficiente para ele cair. É inacreditável. E um malabarismo criado, né? Porque a regra, cara, se a regra diz que tem que entender a carga, cara, você abre aí uma subjetividade muito grande. É mais um espaço para a arbitragem falhar, continuar falhando. Né? Porque não existe isso de carga. Se você puxa o cara pela camisa dentro da área, você está tentando evitar que o cara jogue. Você não tem que meter a mão na camisa do cara e puxar a camisa do cara. Isso não existe. Você pode jogar com o corpo, encostar o teu braço nele, proteger, colocar a mão. Você pode fazer isso. Agora, meter a mão na camisa e puxar, gente, é pênalti. Não tem discussão para isso, não há malabarismo retórico para isso. Você está tentando claramente impedir o jogo. É inacreditável que um ex-árbitro fale isso. O comentarista falar até vai. Agora, ex-árbitro falar isso é uma parada assim inacreditável. Eu não consigo entender como alguém consegue achar que esse lance não foi pênalti. A gente está fudido mesmo. O Brasil está ferrado. Esse lance na Europa é pênalti, com certeza, é que a gente ainda fica discursando, filosofando sobre algo que não tem que se filosofar. Enfim, e vocês sabem que não é porque eu sou tricolor, eu não tenho esse problema, eu falo se foi, se não foi, sem problema nenhum. Galera, ontem na coletiva o Renato deu uma cutucada no Canóbio importante, e ele falou sobre o posicionamento do Canóbio. Eu falei para vocês no pós-jogo que eu claramente percebi ele dando broncas no Canóbio sobre o posicionamento do Canóbio. Ele não queria o Canóbio fazendo o fundo, ele queria que o Canóbio deixasse o corredor para o René, e que o Canóbio caísse mais na vertical, entrasse em direção ao gol. Por quê? Isso é básico, né? Tem treinadores que pensam diferente, mas normalmente um meia atacante, ele tem que fazer esse movimento. Quando a bola tá lá no lado direito, em que tá o Arias atacando lá o lado direito junto com o Samuel Xavier, Martinelli dando opção, o centroavante, no caso o Cano, ele tem que estar dentro da área, reto, e o outro atacante que ia pelo lado esquerdo, ele tem que também estar na área, dando opção do lado do Cano, para uma bola sobrar para ele ali. O lateral fica no lado esquerdo aberto, o meia não.
Se você tem um ponta, no caso, por exemplo, o Keno, aí tudo bem. O ponta fica aberto, de repente o lateral fazer a verticalização. Mas no caso do Canóbio, ele é um meio atacante, ele não pode ficar aberto. E o Renato criticou muito o Canóbio durante o jogo, reclamou muito do Canóbio durante o jogo, e até na coletiva ele deixou claro isso. Acho que o tempo do Canóbio de titular no Fluminense está chegando ao fim. E vamos ouvir o que falou o Renato Gaúcho. Ele foi muito direto, olha só. Boa noite, Renato. Raia Leão, antenado da jogada. Queria pedir para você falar sobre a utilização do Canóbio. Por qual razão você busca colocar ele sempre mais aberto, até quando o time está atacando pela direita, que é o lado oposto dele, geralmente? Não, pelo contrário, eu estou corrigindo ele, quero que ele feche. O meu atacante do lado oposto tem que fechar. É porque às vezes os jogadores de fora, eles têm as características dos treinadores estrangeiros. Perfeito. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar. Que gosta do extremo sempre aberto. Eu não, eu gosto que ele feche. Jogada do lado direito, ele tem que fechar na área para fazer o gol. É a mesma coisa que o Só uma coisa. Ele trata o Canóbio como um extremo, tá? E ele fala que lá fora, na América do Sul, os extremos ficam abertos, dando opção lá do outro lado. O Canóbio não é um extremo. Eu acho que o Renato ainda não conhece o Canóbio. O Canóbio não é um extremo. Nisso, acho que o Renato tá errado. O Canóbio é um meia. Ele é um meia atacante. Ele não é um extremo. O extremo é o Keno. O Keno é o extremo. Mas nessa fala do Renato, ele deixa muito claro que se fosse até o Keno, ele ia querer que o Keno fechasse. O que eu não concordo, mas tudo bem. É a visão do Renato. Como ele falou, cada pessoa, cada treinador pensa de um jeito. Os treinadores lá fora pensam de um jeito, ele pensa do outro, e os comentaristas também pensam de outro jeito. Vamos ver aí. Pro Arias, jogar do lado esquerdo, quero que o Arias feche. Eles são atacantes, eles têm que estar na área para fazer o gol. E ele saiu hoje porque o Vitória estava dando espaços para a gente e a gente precisava de velocidade. A gente tem um gênio que joga no meio de campo, que é o Ganso, só que ele precisa de velocidade na frente. E eu coloquei o Serna no lugar dele justamente colocou errado. Para a gente atacar o espaço. O Vitória joga com uma linha alta, em acima dos espaços. Eu coloquei o Serna justamente para ele aproveitar esses espaços para tentar matar a partida. Galera, na verdade o Renato deixou claro que ele ainda não conhece o elenco do Fluminense. E é normal, tá entendendo o elenco do Fluminense. O Serna não é ponta esquerda. O Serna tem muita dificuldade de jogar com ponta esquerda, porque o Serna tem dificuldades técnicas. Ele não é um jogador driblador que tem um drible espetacular, definição de jogada, ele toma muitas decisões erradas, ele tem muita velocidade. Muita velocidade. Ele até sabe driblar, né? Tem dribles curtos. Ele sabe fazer dribles curtos, mas ele é muito mais velocidade, explosão, do que drible. Então ele tem que jogar como extremo na posição dele, no pé bom dele, que é o pé direito. Para ele é o fundo, que é o que ele sabe fazer. Se você coloca ele no lado esquerdo, ele perde isso, porque ele não sabe fazer um chute, se quer com a perna esquerda, né? O pé esquerdo dele é só para pisar, ele não sabe fazer nenhuma jogada com o pé esquerdo. Então eu acho um erro do Renato, ele ainda está conhecendo, ele falou sobre o Canóbio, na opinião, errado. O Canóbio não é um extremo, falou do Serna pela esquerda, o Serna não joga pela esquerda, ele vai só aprendendo isso durante o tempo, creio eu, e aí é normal também. Outra informação, galera, informação importante, Renato Gaúcho deve ir com time misto ou reserva para o jogo contra o União Espanhola, tá? E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês informação trazida pelo Wilson Forte, meu querido colega Wilson Forte, gente boa demais, estamos sempre juntos lá no Maracanã. O Wilson Forte trouxe essa informação na Central Fluminense, dizendo o seguinte: Fluminense vai levar alguns jovens para o jogo contra a União Espanhola, tá? E quando ele fala alguns jovens, é o seguinte: o Fluminense pretende colocar lá um time misto, tá? É um time misto que ele pretende colocar. Ele fala isso, né, dos jogadores jovens. Inclusive tem uma outra informação muito legal que ele traz aqui, ó, já falando sobre Júlio Fidelis. Já vou dando as duas informações de uma vez, ó, sobre Júlio Fidelis. Júlio Fidelis será relacionado para essa partida contra a União Espanhola. Mais uma informação da Central Fluminense, mais especificamente do Wilson Forte, meu querido amigo Wilson Forte, grande jornalista, trazendo essa informação. Lateral Júlio Fidelis está relacionado para a partida contra a União Espanhola e pode fazer sua estreia com a camisa tricolor. Isso mesmo. Então, os garotos relacionados, né? Júlio Fidelis também. E eu tenho uma outra informação para vocês aqui, tá? Uma informação que eu recebi agora. Não sei se é exclusiva, não sei se alguém deu essa informação, então não vou colocar aqui como exclusiva, para não ser injusto com alguém. Mas além do Júlio Fidelis, o Kelvin deverá ser também relacionado para essa partida decisiva aí contra o União Espanhola. O Fluminense deve ir com um time de garotos e misto, né, com alguns reservas e alguns jogadores da base para essa partida contra a União Espanhola. Eu, sinceramente, não concordo com isso, tá? Acho isso um erro.
Acho que tinha que levar esse jogo fora de casa muito a sério. O Fluminense precisava ganhar esse jogo para poder definitivamente fazer 9 pontos, ficar muito próximo da sua classificação na Sul-Americana e não complicar essa classificação. Acho que nessa configuração você expõe os garotos, porque é um jogo fora de casa, você corre riscos que eu acho desnecessário, na minha opinião. Eu não teria feito isso que o Renato fez. Pode dar certo? Pode, até capaz que dê, porque mesmo com os garotos o Fluminense tem um time melhor que o não espanhola, mas eu não teria feito isso. Eu acho que tem que levar essa competição muito a sério, tão a sério como o Campeonato Brasileiro. Eu entendo que o Fluminense está fazendo certo, o Campeonato Brasileiro ele é a competição mais importante, sem dúvida nenhuma, mas a gente viu no ano passado, o Botafogo botava titulares no Brasileiro e titulares na Libertadores, jogava as duas competições com titulares, né? Não acho que seja um problema para o Fluminense fazer isso, não. Eu não concordo com essa escolha do Renato, respeito, mas não concordo, embora ache legal a estreia do Kelvin, a possibilidade também do Júlio Fidera estrear. O Kelvin sou eu que estou trazendo aqui para vocês, tá? Essa informação do Kelvin. Então é isso, galera. Esse foi o nosso Resenha Express. Se tendo mais alguma notícia, nós traremos aqui. Hoje, às 1h30 da tarde, tem live aqui no canal. Convidamos o Flupress, o Lúcio Massaferri. E 9 horas da noite tem bate-papo tricolor. Valeu, um abraço.